Como toda profissão, o ramo da operação de caixa também segue algumas atribuições, como receber valores de vendas de produtos e serviços. Então você que quer se tornar um profissional dessa área, não apenas vai vender produtos, mas sim serviços, né? Produtos e serviços. Controlar numerários e valores, atender ao público. Esse é um grande desafio, né? Nem todo mundo consegue. Você vai trabalhar tanto diretamente com o cliente, você vai atender o público, tem sempre aquele clichê de estar com um sorriso no rosto, ser cortês, atender com educação, atender como se aquela pessoa fosse realmente uma celebridade. Não importa se sua casa esteja uma turbulência, quando você for para o local de trabalho, para o seu PDV, você jamais poderá levar os problemas de sua casa para o serviço, e com certeza esse é um dos grandes desafios de qualquer profissional. Então, trabalhar diretamente com o público e com o dinheiro é as duas grandes responsabilidades de quem trabalha com a operação de caixa. Receber contas e tributos, entre outros serviços, tem muitas outras atribuições. Isso vai depender de empresa para empresa. E quais são os estabelecimentos comerciais que precisam de um operador de caixa? Se você parar para pensar nisso, é quase impossível você encontrar um local onde não tenha um operador de caixa. Até estacionamento tem um operador de caixa ali. Então por isso que é um ramo que emprega e muito. Então só você parar para pensar um pouco, você já vai ter vários exemplos, como comércio, mini mercados, supermercados, loja de conveniências, instituições financeiras e por aí vai, personal de caixa. Então você está entrando num ramo que com certeza não vai faltar emprego, não vai faltar, pode ter certeza disso. Também outra coisa que o profissional exemplar precisa ter são alguns itens que são considerados essenciais para ser um excelente profissional. Na minha opinião, eu vou falar 3 aqui, mas tem outros com certeza, mas na minha opinião são os 3 mais importantes, que é o dinamismo. Todo profissional, não apenas no setor da operação de caixa, mas em qualquer outro setor, mas principalmente nesse, porque você vai estar trabalhando tanto diretamente com o público e com o dinheiro, tem que ser dinâmico. Você precisa ter isso 100%. Facilidade de comunicação, você tem que ser comunicativo, né? Tá trabalhando com o público, tá tendo contato direto com o público, é um dos requisitos que com certeza você precisa ter. E disponibilidade, pessoal. Muitas pessoas hoje em dia perdem emprego por causa disso. Querem escolher sua carga horária. Lembre-se que você está ali para concorrer à vaga. Você tem que estar disponível para se encaixar no quadro de funcionários daquela empresa. Você primeiro precisa conseguir. Quando estiver lá dentro, aí sim, você batalha por um horário que seja conveniente para você. Bem, pessoal, como vocês observaram até agora, a responsabilidade nesse setor da operação de caixa é grande. Não é nem um bicho de 7 cabeças, mas é muita responsabilidade. Então o profissional que vai entrar nesse mercado tem que estar pronto para assumir o papel 100%. Então podemos citar outra responsabilidade, né, que é comum, que todo operador de caixa ele vai executar, que é fazer o registro correto dos preços das mercadorias, né? Quando ele, no caso, se ele estiver operando com registradoras, ou a leitura de etiquetas de código de produtos, quando operar no seu PDV. Você pode até estar se perguntando, bem, mas no caso, se existir mercadorias sem o preço marcados, sem etiquetas, né? Ou até mesmo sem código de barras, o que o operador de caixa ele poderá fazer? Bem, nesse caso é importante verificar se a tabela em nosso poder está atualizada. Então, se não tiver etiquetas no produto, o primeiro passo é verificar se a tabela está atualizada. Uma vez que alguns desses produtos, como por exemplo hortifrutis, né, tem variação de preços, sempre mudas, né? Quando a gente está falando nessa seção de hortifrutis, é uma grande, quando fala em flutuação de preços, quer dizer que o preço ele muda constantemente. Então, geralmente nesse setor tem que estar com a tabela atualizada. Ok, pessoal? Então vamos aqui adiantar mais um pouco, vamos adiantar o vídeo
né? Falamos de algumas responsabilidades aqui. Agora vamos falar alguns procedimentos, algumas atitudes que todo operador de caixa ele precisa ter para tanto ter um atendimento excelente, tanto para a satisfação do cliente, como para a satisfação de si próprio, como para a satisfação de seus superiores. Então vamos trazer aqui alguns exemplos. Eu vou mesmo me perguntar e mesmo responder. Se você quiser pausar esse vídeo e responder antes de minha resposta, se caso um cliente desejar efetuar o pagamento com cheque, qual o procedimento correto a ser adotado por você como operador de caixa? Pausa um pouquinho aí e pensa nessa resposta. Bem, vamos lá. Você já pausou, então vamos lá. Se caso um cliente ele desejar efetuar o pagamento com cheque, o procedimento que você deve fazer é o seguinte: quando houver pagamento com cheque, é muito importante seguir as normas da empresa. Então, toda empresa ela tem umas normas, ela tem a sua norma própria em relação a pagamento com cheque. Então, obviamente, o funcionário ele tem que saber os procedimentos que regem a sua empresa, a empresa que você trabalha. Então, a primeira coisa é o seu recebimento, para evitar cheques sem fundos, roubados, mal preenchidos e etc. Por aí vai, pessoal. Em caso de dúvidas, obviamente, é conveniente chamar o seu supervisor de frente de loja para esclarecer ao cliente, prestar atenção em documentos apresentados, fotos e assinaturas para identificar algumas eventuais diferenças suspeitas. Então tudo isso aí você tem que estar atento para evitar problemas aí no seu local de trabalho e para evitar futuros problemas aí para você. Outra perguntinha aqui para você aí pensar: quando o cliente desejar efetuar o pagamento com cartão de crédito, qual o procedimento correto a ser adotado pelo operador de caixa? Isso aí tá mais fácil, né, pessoal? Isso aí com certeza você vai responder rápido. Então responde aí. Bem, vamos lá. No pagamento com cartão de crédito, obviamente, deve-se observar a validade. Obviamente, você vai trabalhar com cartão de crédito, você tem que observar, uma das primeiras coisas que você vai ter que observar é a validade. Quando não houver leitor magnético, obviamente. Quando o seu equipamento, quando você trabalha, não houver leitor magnético, você tem que prestar atenção na data do cartão do seu cliente e sempre conferir as assinaturas para evitar receber cartões roubados, no caso de preenchimento manual, ok? Prestar bem atenção nisso daí, prestar muita atenção no valor da compra para não errar. Então tem que focar isso aí. Por isso, não só em relação a isso, mas em tudo, o operador de caixa ele tem que se manter focado para poder não cometer erros. Lembre-se, você trabalha com dinheiro. Agora, quando o cliente resolver efetuar o pagamento em dinheiro, qual é o seu procedimento? Isso aí, você pode dizer, esse é o mais óbvio. Mas talvez não. Também tem o seu nível de atenção. No caso de pagamento de dinheiro, notas novas e de alto valor precisam ser verificadas para evitar o recebimento de dinheiro falso. Esse aí é a grande dica que eu passo para vocês. E muitos operadores de caixa não fazem isso, pessoal. Tem que saber reconhecer uma nota quando é falsa. E muitos supermercados, mercadinhos têm caído nisso aí. Muitas pessoas mal intencionadas têm aí feito sua feira com notas falsas. Então quem trabalha no caixa tem a obrigação de saber reconhecer quando a nota é falsa. Então se você está para entrar nesse mercado e ainda não sabe, corre antes de assumir e procura saber como você faz para verificar. A forma mais simples de você fazer isso é colocar a cédula na luz, contra a luz, e verificar a marca d'água. Toda a nota original ela tem o selo, o carimbo do Banco Central. Então isso é bem fácil de você identificar quando você coloca a nota contra a luz. Então no caso, se você não tem ainda, se você já está trabalhando, o
o certo é você pedir orientação ao seu supervisor, ao seu superior ali, que é ao seu fiscal de loja. Suspeita da nota, então pede orientação. O troco do cliente também, preste atenção em relação ao troco na hora de fazer o registro no seu PDV. Presta muita atenção para não passar trocos falsos, porque você pode ter que pagar no final, na hora de fechar o caixa, e isso é, com certeza, uma das coisas mais chatas dessa profissão, é na hora de fechar o caixa e não bater. É justamente por esse motivo de trocos, passar troco errados, né? De você não se manter atenta ou atento o tempo todo na hora justamente de passar o troco para o seu cliente. Então, foco sempre na hora de passar o troco. Ok, pessoal? Então, era isso que eu queria trazer nessa aula de hoje. Falamos aí sobre todo profissional na área de operação de caixa precisa ter. E desde o finalzinho aqui, eu trouxe alguns exemplos aqui na hora de atendimento, na hora de pagamentos, como você deve se comportar, o que é que você deve fazer. Essa só foi uma aula para aquecer. Temos uma aula aí que já há muito tempo que eu coloquei, né, e resolvi fazer essa aula a pedido do pessoal aí. Então dá uma verificada aí no link, que é uma aula prática que vai fazer você aprender a operação do caixa aí em menos de 15 minutos. Você vai aprender a operar um caixa facilmente. Então vai lá, não deixa de visitar, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.